Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje para falar sobre viagem de uma delegação oficial do Senado e da Câmara a Cuba. Mas antes disso, e diante das colocações do senador Bauer, querido senador do meu estado natal, Santa Catarina, falar sobre a votação agora de manhã, senador Bauer, do projeto de resolução do Senado número 1. Tema que me trouxe à tribuna no dia de ontem. É um projeto muito importante e extremamente sensível, porque mexe diretamente com as finanças de cada uma das unidades da Federação Brasileira. E, senador Bauer, penso que hoje foi aprovado, o que foi aprovado hoje está exatamente dentro daquilo que o Brasil precisa. A Zona Franca de Manaus mostrou que, apesar de ter 3 senadores somente aqui, e se contarmos mais Roraima, Rondônia, Acre, que também fazem parte do sistema, teríamos 12 senadores somente. Apesar disso, tivemos o apoiamento de importantes parlamentares de importantes regiões do país, principalmente Nordeste e Centro-Oeste. Senador Bauer, sei que sua preocupação ela é justa, e por isso mesmo nós temos todo o interesse de dialogar com cada uma das unidades da Federação sobre essa questão. São Paulo vem divulgando, aliás, são páginas e mais páginas, páginas inteiras dos grandes jornais, falando da ameaça da Zona Franca ao Brasil. Eu lhe pergunto, senador Bauer, como pode um Estado que representa 1,6% do PIB brasileiro, que abriga um dos poucos modelos de incentivo fiscal que deu certo nesse país, que é a Zona Franca de Manaus, há 45 anos, e representa 1,6% do PIB, como um Estado desse pode ameaçar o Brasil? Um Estado que não tem logística, um Estado que não tem infraestrutura, um Estado que sequer por estrada está ligado às demais regiões do país. Não existe essa possibilidade de, com a aprovação desse projeto, as indústrias brasileiras migrarem para o Estado do Amazonas. Não existe a menor possibilidade. Sabe por quê também, senador? Eu disse hoje na comissão, a legislação brasileira regula a Zona Franca de Manaus, ela orienta a Zona Franca de Manaus. Quem regula a Zona Franca de Manaus é o governo federal. É o governo federal que tem maioria no CAS, porque a Zona Franca não é um projeto do Estado, é um projeto de Brasil, que mantém de pé 98% da floresta amazônica. Mantém de pé. Então, senador Bauer, eu tenho certeza, Vossa Excelência, que recebe amigos, precisa se reunir, tenho certeza que estaremos juntos na votação aqui do plenário. Porque, repito, não há qualquer tipo de ameaça. O que nós precisamos fazer, senador Figueiró, a partir desse projeto de lei, desse projeto de resolução, é garantir um desenvolvimento mais igual do país. Eu, às vezes, me espanto com a agressividade do Estado de São Paulo contra a Zona Franca. Aliás, a guerra fiscal que nós temos hoje de Zona Franca não são com outros estados brasileiros. Não é com Mato Grosso, não é com Ceará, não é com Pernambuco. A guerra fiscal que existe hoje, que envolve a Zona Franca, é com São Paulo. É com São Paulo, que esse sim concede incentivos fiscais através do ICMS, portanto, ilegais, para atrair empresas para o seu Estado. E aí sim é que nós deveríamos questionar como que o Estado mais rico do Brasil, e aí eu vejo muitos jovens aqui no plenário, um Estado que concentra mais de 33% do PIB brasileiro, ainda se utilize de incentivos fiscais, da concessão de incentivos fiscais ilegais, repito, para atrair investimentos. Então não tem menor lógica no discurso de que a Zona Franca é a ameaça para o Brasil, de que a Zona Franca vai fazer com que indústrias catarinenses migrem de Santa Catarina para lá. De jeito nenhum, essa possibilidade não existe, até hoje não aconteceu e não vai acontecer, não vai. Logo, e há alguns anos, quando os tributos federais tinham um peso muito maior, e, portanto, o incentivo da Zona Franca era muito forte, mesmo naquela época, nós nunca tiramos empresa de ninguém. Vou dar um exemplo, poderia dar vários aqui. Nós lutamos muito para aprovar um PPB, que é o Processo Produtivo Básico, para a produção de calçado de alto rendimento, para atleta de alto rendimento. A Adidas tinha interesse de montar uma fábrica na Zona Franca. E esse projeto não foi adiante, exatamente como forma de
não ameaçar, em hipótese nenhuma, ele não ameaçava, mas não dar a menor margem de ameaça para os polos calçadistas instalados no sul do país, Rio Grande do Sul e São Paulo especialmente. Uma outra questão que se colocou lá, a renúncia fiscal, e muita gente dizendo que a renúncia do Norte, não é da Zona Franca, do Norte, de 21 bilhões é muito. O que dizer dos 70 bilhões do Sudeste do país, então? O que falar dos 53 previstos em relação às desonerações dadas para que o governo e o Brasil enfrente a crise econômica, que é uma crise internacional, e 53 bilhões de desoneração esse ano, grande parte dela dirigida ao Estado de São Paulo. Então, aqui quero cumprimentar os senadores e as senadoras pela sessão de hoje, mesmo aqueles que não votaram com a Zona Franca, porque foi um debate de alto nível. E tenho certeza que até o projeto chegar a plenário, nós vamos ter muito tempo para o debate e mostrar que nunca fomos, não somos e jamais seremos, senador Humberto, ameaça para o Brasil, nem mesmo no segmento e no setor de informática. Mas, presidente, senhores senadores, nós viajamos a Cuba no último dia 28 e ficamos lá até o dia 2, quando retornamos ao Brasil. Uma comitiva de 3 senadores e 4 deputados federais. Além de mim, o senador Valdir Raupp, a senadora Lídice da Mata, senador do PMDB, senadora Lídice do PSB. E deputado Josias, deputado Valmir, deputados federais pelo PT, deputada Marinha Raupp e deputado, enfim, os 4 deputados que estiveram presentes lá. E fomos através da organização de uma programação organizada pelo Grupo Parlamentar de Amizade Cuba-Brasil. E fomos recebidos lá pelos representantes da Assembleia Nacional e tivemos a grata satisfação de termos nos acompanhando toda a viagem, todos os eventos, o senhor Pedro Poço, que aqui quero cumprimentar, parlamentar cubano e membro da Assembleia Nacional, que foi de total delicadeza, gentileza e atenção com a delegação brasileira. Nós, primeiro, tivemos encontro com importantes dirigentes do governo de Cuba, e eles tiveram a paciência de não apenas fazer uma apresentação, mas conosco travar um debate sobre a macroeconomia de Cuba, porque, como todos sabem, Cuba, durante o seu 6º Congresso do Partido Comunista de Cuba, realizado no ano de 2011, aprovou mudanças profundas no regime, que eles consideram não reformas, mas consideram atualização de um sistema que é socialista e deve permanecer como tal. E essas transformações, essas atualizações vão desde regras para o parlamento e o pré-estabelecimento de período de mandato, sendo permitido apenas uma reeleição para presidente da República, e lá o mandato é de 5 anos, apenas uma reeleição, e uma renovação. Também aprovaram uma maior participação das mulheres no parlamento, tanto que o país chega hoje a mais de 48% das cadeiras do Congresso Nacional ocupada por mulheres. E percebemos muito, não só nas conversas, nas reuniões que tivemos, mas nas próprias ruas, senador Suplicy, como que essas mudanças econômicas de abertura já vêm surtindo efeitos naquele país. São pessoas simples que antes eram funcionários do Estado e passam a ser proprietários dos seus próprios negócios. Hoje, qualquer pessoa viaja, antes também, não que fosse proibido, mas a burocracia era muito maior. Hoje, diminuiu-se muito a burocracia para que cidadãos cubanos viajem para qualquer país a qualquer momento. Repito, não que antes fosse proibido, nunca foi proibido. Entretanto, a burocracia era muito mais rígida do que é hoje. Hoje não há qualquer burocracia e qualquer cidadão ou cidadã cubana é livre para viajar a qualquer tempo e voltar tempo que queira, não é? Então, a gente percebe a alegria e as transformações que o país vive com essas mudanças econômicas. E talvez a mais simbólica delas todas seja
a questão do Porto de Mariel, que eu falarei adiante, e que é hoje o projeto maior de infraestrutura realizado naquele país e com a parceria do governo brasileiro, do Brasil, do Estado brasileiro, através do BNDES. Estivemos também numa visita, e eu já fui por várias vezes, na ELAM, senador Humberto. A ELAM é a Escola Latino-Americana de Medicina. E lá, mais uma vez, tivemos contato com estudantes brasileiros que fazem medicina e estudam gratuitamente, sem pagar nenhum centavo. E ouvimos deles as ponderações em relação à política brasileira e as dificuldades que o Estado brasileiro impõe para a revalidação dos diplomas dos médicos formados não só em Cuba, mas fora do Brasil. Falamos das medidas que vêm sendo adotadas no Brasil e daquelas que deverão ser adotadas em breve para fazer com que a falta de médicos, principalmente no interior desse gigante que é o Brasil, possa ser suprida e possivelmente com a presença de médicos formados fora do Brasil, com contratos de trabalho muito claros e vinculados à atuação nessas áreas onde exista comprovadamente a falta ou até a ausência de profissionais médicos. E visitamos, entre outras atividades, o ato do dia 1º de maio, e eu vi a senadora Lídice da Mata, e não só ela, todos nós, muito emocionados. Eu já tinha participado há alguns anos de um ato no 1º de maio. Hoje o ato é diferente, não é um ato público, é um desfile, que também não é um desfile, é uma passeata, mas é uma passeata de 2 milhões de pessoas que vão por conta própria. Uma coisa maravilhosa, não é? É muita dificuldade, não há dúvida nenhuma. O povo cubano passa por muitas privações, mas buscam, de forma autônoma, soberana, encontrar o seu próprio caminho. E uma visita muito interessante que fizemos, além de reunião com a vice-presidente do Parlamento cubano, com vários deputados, o presidente do grupo Cuba-Brasil, onde debatemos também como ampliar, e há um convênio assinado entre Câmara, Senado do Brasil e Câmara de Cuba, Assembleia Popular de Cuba, em relação a esse intercâmbio, que nós precisamos dar uma vida maior a esse protocolo pelos países já assinado. Além disso, a visita ao Porto de Mariel. O Porto de Mariel, ele fica muito próximo a Havana, ao centro da cidade de Havana, e é um porto que terá capacidade inicial para a movimentação de 800 mil containers por ano. O custo da obra é de aproximadamente $1 bilhão, $1 bilhão, o que é muito para Cuba, sendo 800 milhões financiados pelo BNDES. Sei que muitos criticam, entretanto, o contrato que o BNDES fez com Cuba é um contrato onde ambos os países ganham, porque todos os maquinários para a obra, senador Suplicy, saem do Brasil. Toda tecnologia, maquinária, o Odebrecht faz a obra, sai do Brasil, mão de obra especializada, enfim, o Brasil também ganha com isso. E no entorno do porto, numa área de 400 quilômetros quadrados, está sendo feita toda a infraestrutura para abrigar uma ZEDM, que eles consideram que é a Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que seria tipo uma zona especial de exportação. E o objetivo é que não seja apenas um porto para descarregar as mercadorias que chegam ou que saem de Cuba, mas um porto que deverá funcionar como um hub, ou seja, um hub para distribuir mercadorias para a região, principalmente para o Atlântico, os países que ficam no Atlântico. E, senhores senadores, o que é interessante, partindo de Cuba, é que já há um contrato assinado entre o governo de Cuba, a organização, a direção da empresa estatal que cuida do porto, com a PSA. PSA é uma empresa de Singapura que é a maior especialista, senador Dornelles deve saber, a maior especialista em operação de portos no mundo. Será a PSA que fará a operação do Porto de Cuba, o que mostra que, de fato, eles estão dispostos a fazerem reformas ou fazerem atualizações no seu modelo muito importante. Estivemos também no Centro de Biotecnologia, chamado Cuba Biofarma, e esse é um assunto que me encanta, porque hoje sou senadora, mas eu sou mesmo farmacêutica, senhor presidente, e sei o quanto o Brasil precisa de um desenvolvimento nessa área de fármacos, para que se torne um país independente. E Cuba
é muito avançada em alguns segmentos na área de saúde e de produção de medicamentos. E eu fiquei feliz de ver o laço que Cuba mantém com a nossa Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com laboratórios públicos e particulares. Vários foram citados lá, como a Cristália, vários laboratórios Eurofarma, outros, e o Farma Brasil, que é uma organização que envolve os mais importantes laboratórios nacionais de produção de medicamentos que, em conjunto com Cuba, deverão desenvolver a inovação nessa área. Porque, senadores, 25% dos medicamentos que são utilizados no mundo, 25% a matéria-prima, que são os princípios ativos, saem do bioma amazônico, ou seja, saem daqui da nossa floresta. Ou seja, levam a matéria-prima daqui, se fazem, constroem, se fazem a síntese da molécula e aí vendem cobrando royalties de todos nós. Então, Excelência, permite uma... Permito, sim. Então, quero dizer que uma alegria, foi uma viagem importante para mim, de ver como aquele país tem andado, senador Lobão, o carinho que eles têm pelo Ministério de Minas e Energia, por todos os ministérios da Agricultura, é muito grande. Senador Suplicy, se a mesa me permite, eu concedo a parte ao senador Suplicy. Pois não. Senador Lobão, em seguida. Boas notícias, Vossa Excelência, como, inclusive, presidente da Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, nos dá relativa à sua visita com outros parlamentares a Cuba. Então, é importante que tenha havido estes sinais de maior liberdade de ir e vir para os cubanos, inclusive ao exterior, conforme Vossa Excelência mencionou, menos burocracia também, até para a constituição de empreendimentos dos mais diversos, que Vossa Excelência ali testemunhou. E acho muito importante que estes sinais possam ser percebidos bem pelo presidente Barack Obama, pelo Congresso Nacional norte-americano, para que logo encerrem o chamado embargo, o bloqueio em relação a Cuba. Ademais, considerei importante as manifestações do próprio presidente Barack Obama nestas últimas 2 semanas, em que ele expressou a disposição de fechar a prisão de Guantánamo, que é uma das questões que preocupa as autoridades cubanas já há tempo. E, por outro lado, cumprimento Vossa Excelência pelo resultado da votação. Eu tinha um outro ponto de vista em relação ao que se passou hoje sobre a PRS-1, que Vossa Excelência aqui mencionou na primeira parte de seu pronunciamento. Agradeço a visita que Vossa Excelência e outros senadores fizeram a mim com o presidente da CUT do PT em Manaus, bem como superintendente da SUFRAMA, trazendo dados relevantes. Eu acredito que para nós, inclusive de São Paulo, é importante estudarmos mais aprofundadamente. Acredito que, quem sabe, possamos, por ocasião da votação em plenário na próxima terça-feira, estarmos mais próximos de um entendimento eventualmente consensual proposto pelo senador Armando, de tal maneira que, quem sabe, possamos chegar a uma alíquota intermediária entre os 12% e os 7,9%. Mas eu quero lhe dizer, senadora Vanessa Graziotin, que como senador de São Paulo, é muito importante que nós compreendamos bem tudo o que se passa lá na Zona Franca de Manaus e possamos colaborar para que ali o desenvolvimento da indústria ali se dê cada vez mais de forma a poder um dia chegar a ser mais autônomo com o próprio desenvolvimento tecnológico, que acredito seja o objetivo também de todos no Amazonas. Então, e portanto, o nosso diálogo vai continuar. Eu espero até em breve
fazer uma visita a Manaus para conhecer mais de perto tudo aquilo que foi expresso pelos que me visitaram hoje ali no gabinete. Muito obrigado. Eu agradeço Vossa Excelência, senador. Falava de fato a respeito do projeto de resolução no início e dizendo que teremos mais alguns dias, e não sei se na terça-feira será a votação, por conta da votação da medida provisória 599, que parece que teria que pelo menos passar na comissão primeiro, para depois votarmos o projeto de resolução no plenário. Mas vamos continuar dialogando, porque eu como representante do Estado do Amazonas, sou uma das mais interessadas em fazer com que essa casa entenda que o Amazonas não está ganhando a mais. O Amazonas está mantendo o que tem. Se sua emenda tivesse sido aprovada hoje, ela igualaria as condições da Zona Franca a todas as unidades da Federação, com exceção do Sul e Sudeste. Isso seria o fim da Zona Franca. E a própria palavra diz, nós não estamos falando do Amazonas, nós estamos falando de Zona Franca, que é a única exceção do sistema tributário brasileiro. Senador Lobão. Senadora Vanessa Gresottin, antes de mais nada, eu queria parabenizá-la por este esforço em busca de uma maior integração entre o Brasil e Cuba. Vossa Excelência, a quem tenho o prazer de conviver aqui no Senado, já tive 1000 oportunidades de conviver de forma mais direta, sei bastante bem da paixão que Vossa Excelência tem por Cuba e tenho certeza de que nós temos muitas coisas a aprender com este país nas experiências exitosas que eles tiveram, como, por exemplo, na área da saúde. É claro, e eu tenho absoluta convicção disso, de que o Brasil tem também muita coisa a contribuir a Cuba, até para a liberdade econômica de Cuba, que hoje vive uma escravidão econômica por conta de embargos feitos por outros países. Mas o mais importante nessa minha parte, senadora, é um item que Vossa Excelência falou e que eu julgo extremamente pertinente e importante que possa ser ressaltado agora. A importância da região amazônica na produção de remédios pelo mundo inteiro. É preciso que o Brasil, o governo do Brasil, tenha ciência da importância absoluta que a região amazônica como um todo tem no fornecimento da matéria-prima para a produção dos remédios, que é uma das grandes indústrias, uma das indústrias mais rentáveis do mundo, a indústria farmacêutica. Então, sei também do esforço de Vossa Excelência nessa defesa, até pelas suas origens profissionais, e saiba que Vossa Excelência conta com um partidário, conta com o apoio irrestrito de minha parte no sentido do desenvolvimento desse tipo de indústria para a região amazônica. É uma indústria de altíssimo nível que, com certeza, trará benefícios econômicos e sociais para o seu Estado e para o Brasil todo. Então, parabéns a Vossa Excelência, que está nessa cruzada muito bem desempenhada na defesa do seu Estado, na indústria farmacêutica, bem como na relação Brasil-Cuba. Eu agradeço, senador Lobão. Vossa Excelência que preside esse ano uma comissão de orçamento, uma das funções mais importantes, não só do Senado, mas do Congresso Nacional. Desde já, tenho certeza que, como amazônida, porque o Maranhão também é parte da Amazônia, como amazônida, Vossa Excelência brigará muito para que o orçamento para o ano de 2014 seja um orçamento que contemple muito, principalmente o desenvolvimento em ciência e tecnologia na região. E, olha, veja, Vossa Excelência, eu estou aqui falando da nossa viagem a Cuba e de um diálogo que mantivemos no Instituto Bio-Cuba Pharma, não é, que desenvolve medicamentos novos. A possibilidade de convênio, de parcerias entre Brasil e Cuba, e não só entre o setor público, mas setor privado, com público, inclusive, são muito alvissareiras, porque possibilidade nós temos, recursos humanos nós temos, nós precisamos de recursos para serem investidos. E hoje o BNDES entende essa questão e tem ajudado, contribuído muito. Então, essa junção de profissionais brasileiros com profissionais cubanos pode dar produtos muito importantes para os nossos países.
e, assim, melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Então, eu vejo isso como algo muito importante. E, senador Dornelles, hoje o debate, Vossa Excelência, já concedo a parte de Vossa Excelência viu o tom do debate. Eu agradeço muito. O senhor que é do Estado do Rio de Janeiro e que votou a favor da Zona Franca. E eu sei que o senhor tenha consciência que, votando a favor da Zona Franca, não votou contra o Rio de Janeiro. Não votou contra o Rio de Janeiro, votou a favor do Rio de Janeiro, a favor da Zona Franca, a favor do Brasil, a favor dessa Amazônia que nós estamos aqui relatando. O senador Moca falou 3 palavras, mas foram muito simbólicas. Debatemos aqui o Código Florestal e, olha, não pode nada, não pode derrubar nada. A área produtiva da Amazônia é 20%, e olha lá, na teoria 20%, na prática não chega nem a isso. Então, preservar. E quando temos um modelo que deu certo, a gente ainda enfrenta uma oposição que não parte dos estados brasileiros, mas parte, sim, do estado de São Paulo. E, senador Dornelles, nós, do Amazonas, queremos muito transformar a Zona Franca e dar a ela um caráter regional importante, tanto que a SUFRAMA, num grande esforço, ela que é ligada ao Ministério de Ciência e ao Ministério da Indústria e Comércio, num esforço individual, instalou lá um centro de biotecnologia. Está pronto lá. E que funciona, mas funciona, sabe como? Com estagiários, pesquisadores, doutores e estagiários, e não servidores. Então, é um esforço que a gente faz para também fazer com que a Zona Franca evolua. E eu concedo com a paciência do nosso presidente, senador Figueiró, a parte a Vossa Excelência. Senhor presidente, aproveitando a presença na tribuna da senadora Vanessa Graziottini, que tem tido uma participação muito ativa nos trabalhos da Organização Mundial do Comércio em Genebra, para comunicar a essa casa que o diplomata brasileiro Roberto Azevedo acaba de ser eleito diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, que é o posto mais importante da diplomacia comercial no mundo. O diplomata Roberto Azevedo é um dos mais competentes membros do Itamaraty e foi aquele que levou para a Organização Mundial do Comércio uma tese extremamente importante, que foi aquela de considerar que a desvalorização dolosa do câmbio muitas vezes pode ser considerado uma prática desleal do comércio e sujeito a medidas corretivas. A presidente Dilma Rousseff, o ministro Patriota estão de parabéns, porque eles tiveram um trabalho enorme, tivemos contra nós grande parte dos países desenvolvidos e foi uma bela vitória da diplomacia brasileira. Eu quero congratular-me com o Brasil, com a presidente da República e dizer que o embaixador Roberto Azevedo vai honrar o Brasil no cargo para o qual foi eleito. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço, senador, e eu fico feliz de que essa notícia tenha sido dada por Vossa Excelência numa parte do meu pronunciamento, que eu considero isso também algo da mais extrema relevância. Eu li há pouco os jornais de hoje e que relatavam o apoio da União Europeia ao candidato do México. Então, isso nos preocupava muito, né, da possibilidade efetiva ou não que teria o nosso embaixador de ocupar função tão relevante. Então, eu me somo ao registro de Vossa Excelência, cumprimentando o governo brasileiro e, em especial, a nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada, sobretudo a Vossa Excelência, senador Figueiró, pela complacência em ter me garantido o período para que eu me pronunciasse. Obrigada.